Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você está no meu, no seu, no nosso plano teológico. Estamos aqui para mais um encontro desta série Teologia Pentecostal. Hoje é a aula de número 33. Vamos falar mais sobre a inerrância bíblica, a inerrância da palavra de Deus, tá certo? E para você que não me conhece, você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor da São Porto. Estamos aqui na internet, né? Como eu costumo dizer, nas internets da vida, compartilhando conhecimento. Né? Se inscreva aí, seja muito bem-vindo à família Ponte. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho da notificação para você receber as nossas lives. Né? Temos muita coisa boa aí no canal. Depois dá uma conferida lá na playlist. Você vai ver que temos essa série Teologia Pentecostal, temos outra série Teologia Paulina, temos 86 aulas totalmente gratuitas de teologia para iniciantes. Né? Temos um curso da história da teologia, mais de 50 vídeos, mais de 50 aulas publicadas. Né? Muita coisa boa, a gente não tem clube de membros não, aqui a gente libera todas as aulas, todos os vídeos, reviews, né? Seja muito bem-vindo. E se você deseja ajudar o nosso canal, tem algumas maneiras de fazer isso. Primeira coisa é você dar um like. Deu like? Obrigado. Deus abençoe. Deu like. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, né? Já ajuda a engajar o canal. Fazer qualquer comentário, tipo bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, já ajuda muito também. E se você quiser ajudar mais um pouco, sente de Deus, né? Você tem sido abençoado, edificado com este canal. Você sente de Deus isso, de se tornar nosso apoiador. Fica à vontade, aqui nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$5 você vai se tornar nosso apoiador e vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, né? Grupo da família Point, né? E não é um grupo de WhatsApp para discussões teológicas, para briga, quem é calvinista, quem é arminiano, quem é do capeta, quem não é. Não. É um grupo onde a gente fala sobre os lançamentos dos livros, a gente coloca links, né, ali de promoções, onde a gente pergunta aos irmãos do grupo, alguém conhece esse livro aqui, é bom, tal. Então ali a gente tem essa interação. É um grupo, graças a Deus, bastante ativo, tá certo? Talvez você diga assim, pastor, mas R$5 é muito pouco, né? Não dá nem para mim fazer um lanche. Eu quero abençoar com 10, com 15. Então, dentro das suas possibilidades, Deus está tocando seu coração, faça isso. Seja o nosso apoiador, porque quando você entrar lá na plataforma, você vai ver que tem um link, ou melhor, que tem uma meta financeira lá na plataforma do Apoia-se. Quando você entrar lá, você vai ver uma meta e quando nós batermos essa meta financeira, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente, né? O propósito é este, abençoar os apoiadores. Vamos abençoar, sortear livro de teologia para os apoiadores, óbvio. Né? Aquele que tem patrocinado o canal, tem ajudado o canal, tá certo? Então vamos lá, inerrância bíblica, eu estou aqui com a sistemática de Stanley Horton, ainda as primeiras edições, mas é o mesmo conteúdo da edição atual, só mudou sua capa, só. Estou na página 107, se você deseja nos acompanhar e ter essa obra na sua casa. Diz assim, inerrância bíblica. Uma mudança notável da terminologia que resultou dos debates na área da inspiração das escrituras foi a preferência pelo termo inerrância ao invés de infalibilidade. Isso tem a ver com a insistência de alguns no sentido de que podemos ter uma mensagem infalível com um texto bíblico errante. Infalibilidade e inerrância são termos empregados para se aludir à veracidade das escrituras. Eu acho que está na cara, né? Os protestantes, principalmente pentecostais, jamais iriam usar o termo infalibilidade no que diz respeito às escrituras sagradas, né? Porque infalibilidade é um termo usado pelo catolicismo romano para se referir ao seu líder máximo, sumo pontífice, né? Papa, né? Então ele é considerado um ser que não erra, infalível. Então existe o dogma da infalibilidade papal. Então tá bem claro, isso é para não haver confusão. Então nós protestantes usamos no que diz respeito à Bíblia Sagrada não ter falhas, nós usamos o termo inerrância ao invés de infalibilidade. A Bíblia não falha, não erra, é a verdade em tudo quanto afirma. Embora tais termos nem sempre hajam sido empregados, os teólogos católicos, os reformadores protestantes, os evangélicos da atualidade, portanto os pentecostais clássicos, têm afirmado ser a Bíblia inteiramente a verdade. Nenhuma falsidade ou mentira lhe pode ser atribuída. Nós, protestantes, evangélicos, né, pentecostais ou não, reformados ou não, né, nós que somos filhos da reforma, podemos assim dizer, nós sempre valorizamos, né, sempre tivemos, né,
como marca a valorização da Bíblia Sagrada. Somos conhecidos como o povo do livro, né? E você vê muito isso nas periferias, né? Embora muitas pessoas, principalmente jovens, estejam usando agora a Bíblia no celular, aplicativo, mas muita gente ainda tem muito orgulho, né? Orgulho assim, entre aspas, de pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço, né? Colocar sua roupa, seu terno, ir para a igreja, né? A pessoa se sente valorizada, importante, tem a palavra de Deus, sou filho de Deus. Então isso sempre foi uma marca, uma característica do povo evangélico, né? De ser aquele povo portador do Black Book, né? O livro preto, o livro, né, que norteia, que é bússola para as nossas vidas, né? Então é a marca, né, do protestantismo, diferentemente do catolicismo. Eu me lembro que eu ia para a igreja católica ali com 14, 15 anos, e a missa, então não havia, né, não sei agora, mas não havia, mas que ainda não, o hábito de ninguém levar a Bíblia para debaixo do braço, para a missa. Isso era algo dos protestantes, era algo dos crentes, né? Então, quando chegava na missa, nós recebíamos ali um jornalzinho que tinha um roteiro ali da liturgia da missa, e a gente ficava só acompanhando a leitura que as pessoas faziam, aquela coisa maciça, sem vida, né? Maçante, melhor dizendo, e sem vida. Então, no meio pentecostal, no meio evangélico, diferente. Abre-se as escrituras, lê-se o texto e se explica, e se dá exemplos e aplica na vida do povo, totalmente diferente do que vimos nas missas, né? Diz aqui, ó, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Gregório Nazianzo, Justino o Marte, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Martim Lutero, João Calvino e um número incontável de outros gigantes da história da igreja reconhece que a Bíblia foi, de fato, inspirada por Deus e que é inteiramente a verdade. Preste atenção à afirmação enfática de alguns destes notáveis. Agostinho, o que ele falou sobre a Bíblia. Ó. Creio com toda a firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Né? E aí os críticos, os céticos, os inimigos de Cristo, os inimigos do Evangelho, vão dizer, não, a Bíblia tem muitos erros, né? Veja a quantidade de variantes, né? De manuscritos, de variantes textuais. Então, certamente houve erros, né? Eles apontam, né, os céticos, até erros doutrinários. Quando Agostinho diz que ele crê que a Bíblia estava totalmente isenta de erros, está falando do seu original, do autógrafo, né, que chamam nos manuscritos originais o autógrafo. O que temos são cópias das cópias, essa aqui é a verdade. Mas, mesmo comparando os quase 6.000 manuscritos gregos que existem na atualidade, você perceberá que existem variantes textuais, é claro, ao longo dos séculos é óbvio que deveria ter, mas não há nenhum erro no que diz respeito à mudança doutrinária. Não há. A mensagem, mesmo com tantas cópias, a mensagem manteve-se intacta. Então, nós cremos sim que a palavra de Deus é inerrante, principalmente no que diz respeito aos autógrafos dos manuscritos originais. Martim Lutero diz o seguinte, ó, as escrituras nunca erram, onde a Sagrada Escritura estabelece algo que deve ser crido ali, não devemos desviar-nos de suas palavras, certo? João Calvino diz o seguinte sobre a Bíblia, o registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Então veja, esses homens, o que você percebe ao longo da história da igreja? Que esses homens como Agostinho, Lutero, Calvino, né, esses homens que amavam as escrituras, né, que foram, digamos assim, homens que usaram a Bíblia para defender, né, o Evangelho, né, se apegavam às Escrituras Sagradas de uma maneira muito fiel, de maneira intensa. Todos eles, Calvino, Lutero, Agostinho, eles escreveram obras, escreveram tratados, comentários acerca da Bíblia. Então, você percebe que eles criam sim na palavra de Deus como inerrante. Assim, quando você vai para a história e observa personagens,
teólogos que seguiram um viés de que a Bíblia não é a palavra de Deus, de que ela tinha erros, de que ela tinha muitos problemas, de que a Bíblia é só um livro que conta a história de um povo, que não seria a vontade de Deus expressa, a vontade revelada de Deus para o homem. Quando você observa esses teólogos, percebe, eles não criam nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, nas suas vidas, eles só se limitavam a ensinar essas baboseiras nos seminários, nas faculdades teológicas, não pastorearam igrejas, não evangelizavam ninguém, não levavam alma para Jesus, não eram missionários, não levavam o evangelho da graça para ninguém, não escreviam comentários bíblicos, eles apenas davam aula nas suas salas, nas suas faculdades, tentando desconstruir, né, a mensagem, só isso. Né? O cara que é liberal, o cara que não crê que a Bíblia é verdadeira, que Jesus não ressuscitou, ele não tem nada a dizer, ele não vai sair do seu conforto para anunciar o evangelho, né? Não vai ser um missionário, não vai pastorear a igreja, não vai escrever um comentário, né, bíblico dizendo que aquele comentário da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é a palavra do Deus vivo. Não. Eles são apenas, eles detestam, né, qualquer tipo de dogma. Eles só escreveram só para isso, para tentar desconstruir, né, a ideia de que a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus. Demais aqui, ó. Provavelmente os dois acontecimentos mais significativos no tocante à doutrina da infalibilidade e da inerrância foram a declaração sobre as escrituras na Aliança de Lausanne em 74 e a declaração de Chicago em 78, do Concílio Internacional da Inerrância Bíblica. A declaração de Lausanne oferece, segundo alguns, flexibilidade em demasia ao afirmar que a Bíblia é inerrante em tudo quanto afirma. Isto é, pode haver coisas que não foram afirmadas na Bíblia. Como resposta, a declaração de Chicago afirmou, abre aspas, a Escritura, na sua inteireza, é inerrante e está livre de toda a falsidade, fraude ou logro. Digamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia limitam-se aos temas espirituais, religiosos ou redentores, excluindo-se as asseverações nos campos da história e das ciências. Entendeu? Entendeu aqui? Existem teólogos, tem teólogo aí, não tem teólogo que diz que a Bíblia precisa ser atualizada? É esse tipo de teólogo que fechava com a primeira declaração de Lausanne, né? Que dizia o seguinte, tem teólogo que diz o seguinte, ó, sim, a Bíblia é inerrante, é infalível, é verdadeira no que diz respeito à salvação, no que diz respeito aos temas espirituais, mas no que diz respeito à geografia, história, ciência, é cheio de erros, absurdos. Entendeu? Aí veio a declaração de Chicago, na década de 70, e limou isso, tirou qualquer possibilidade de se ensinar, né, e dizer que a Bíblia só é palavra de Deus infalível, não tem erros em alguns pontos. Eu particularmente concordo com a declaração de Chicago. Eu creio que a palavra de Deus é inerrante, né? Ela não tem erros tanto em matérias, nos temas espirituais, quanto nos temas da história, da ciência. O que ocorre é que o autor bíblico, né, o Espírito Santo vai respeitar o conhecimento do autor bíblico, que quando tenta falar sobre algo que é científico, que os cientistas e as pessoas na sociedade atual contemporânea observam como um fato científico e explicado já pela ciência, há 2.000, 3.000 anos atrás não tínhamos esse conhecimento científico. Então, muitas vezes o poeta, né, o autor bíblico vai usar uma linguagem poética, uma linguagem do dia a dia, corriqueira, que nós usamos também no dia a dia. A Bíblia não é um compêndio de ciências, né? A Bíblia não foi escrita para trazer respostas de curiosidade acerca dos dinossauros, quantos milhões de anos tem a Terra ou não, a teoria... Pode ver, os teólogos divergem, né? Grupos aí têm se dividido na opinião de que a Terra é jovem, só tem 6.000 anos, e outros grupos seguem aí a ciência, né? Que geralmente a ciência está apegada à teoria evolucionista, de que a Terra tem milhões de anos. Se você ficar só com a Bíblia na sua literalidade, você vai crer e ensinar a ideia de uma Terra jovem. Eu creio na ideia de uma Terra jovem. Aí você pergunta, por quê?
porque a ideia de uma terra com milhões de anos vai trazer implicações teológicas que vai respingar no Novo Testamento. Eu não vou entrar aqui no tema, mas são coisas seríssimas que não me permite interpretar Gênesis, né, cada dia de criação ali, algo referente a milhões de anos da criação, né? Quando eu estava no seminário, eu perguntei à professora de Antigo Testamento, que saca, obviamente, de hebraico, ela escreveu até um livro de gramática hebraica, né? Eu perguntei a ela se, na interpretação de Gênesis 1, se a palavra dia ali no hebraico, né, e no primeiro dia foi criado isso, no segundo dia se dá margem para a interpretação, como muitos querem fazer hoje, de dia se referia a eras de milhões de anos. São os evoteístas, né, aqueles que tentam, né, conciliar a teoria da evolução, que é um absurdo, com o criacionismo. Então eles vão dizer que cada dia ali da narrativa de Gênesis 1 se refere a milhões de anos. Quando eu perguntei se a professora de hebraico, ela falou, ó, a palavra que está lá no hebraico, em Gênesis 1, dia é Ion. Ion, no hebraico, refere-se sempre, a dia de 24 horas. Não dá margem para interpretações, né, alegóricas de dizer que esse dia refere-se a eras. Não. Existem outras palavras para se referir a eras, épocas, tempos, tanto no grego quanto no hebraico. Então, eu fico com a interpretação de uma terra jovem, porque se você muda esta interpretação e aplica a teoria de milhões de anos na criação da Terra, do universo, você vai trazer implicações lá no Novo Testamento, na questão da redenção, na teologia paulina. Entende? Bem, ele diz mais aqui, a declaração de Chicago foi adotada por uma convenção de quase 300 estudiosos no seu esforço para esclarecer e fortalecer a posição evangélica a respeito da doutrina da inerrância. E tem uma prolongada exposição final que se propõe a descrever e explicar a inerrância de tal modo que não deixa nenhuma possibilidade de existir nenhum tipo de erro em qualquer parte da Bíblia. Embora seja possível questionar se a inerrância é ensinada de modo dedutivo nas Escrituras, conclui-se que o exame indutivo das Escrituras foi ensinado por Jesus e pelos escritores bíblicos. Jesus vai dizer em Mateus 5, ali, né, não se pode retirar, né, nenhum tio da palavra de Deus. Em outros textos vai dizer que nós não podemos acrescentar nem retirar. Jesus, quando ele se refere às escrituras sagradas, né, lembra o que está escrito na lei, né, Moisés disse. Então, essa ideia que os céticos, que os teólogos liberais tentam trazer, a ideia da teoria documental, de que o Pentateuco não teria sido escrito por Moisés, mas por inúmeros escritores, formando ali o Pentateuco, na verdade, uma colcha de retalhos. Né? Jesus, por sua vez, ele vai ratificar, né, as Sagradas Escrituras como palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Então Jesus expõe sua crença na palavra de Deus, está escrito, né? A expressão, a fórmula está escrito, é algo muito marcante, né? Para nós que cremos na inerrância das Sagradas Escrituras, né? Diz mais, deve ficar claro, porém, que a autoridade da Bíblia depende da verdade, da inspiração, e não da doutrina da inerrância. Esta é uma inferência natural que segue a inspiração e é tirada dos ensinos bíblicos e tem o pleno apoio da atitude do próprio Jesus. Alguns têm sugerido que abrir mão da doutrina da inerrância é o primeiro passo para se abrir mão da autoridade da Bíblia. Pois é, eu concordo. O mais clássico, recente, ficou conhecido aí por todos aí, né? O Ed Renekiewicz, no ano 2021, ano passado, dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. Por que ele fala isso? Porque ele é um progressista, porque ele segue, né, um evangelho progressista, muito associado aí à missão integral, né, que faz uma leitura dos evangelhos, um evangelho social, aquele chamado evangelho socialista, muito apegado às minorias. É o mesmo discurso dos partidos políticos de esquerda, né? A Bíblia precisa ser atualizada, por quê? Porque o discurso que diz que o homossexual é pecador, de que ele não vai herdar a vida eterna, que ele vai para o inferno, ele diz que esse discurso é ofensivo, não pode ser mais declarado. Então, a gente precisa reavaliar esse tipo de discurso. A gente precisa, em outras palavras, mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, não tem como passar pano.
Então ele fala, nós precisamos atualizar, trazer uma nova linguagem. E aí, irmão? E aí você está solapando a autoridade das escrituras, você está querendo inventar moda, né? A inerrância reconhece contradições ou inconsistências no texto, não como erros propriamente ditos, mas como dificuldades que poderão ser resolvidas ao serem conhecidos todos os dados relevantes. A possibilidade de se harmonizar trechos aparentemente contraditórios vem sendo demonstrado frequentemente pelos estudiosos evangélicos que têm dedicado tempo e paciência revendo dificuldades textuais à luz das novas descobertas históricas, arqueológicas e linguísticas. Devemos, no entanto, evitar harmonizações forçadas ou altamente especulativas. É outra questão também, vamos lá. O que a gente percebe muitos estudiosos? Durante décadas crendo no que a Bíblia diz há milhares de anos. Pá. Aí vem o arqueólogo que não é cristão, que não tem compromisso com o evangelho, nem com o Senhor Jesus, faz uma descoberta. Como aparece muito no Discovery Channel, né? Arqueólogos, ateus, ateístas, fazendo a descoberta de que encontraram em Jerusalém um sepulcro, restos mortais, um nome, uma inscrição com o nome daquele defunto, daqueles restos mortais, chamando de Yeshua, de Jesus. E o mais impressionante, segundo esses arqueólogos, encontraram pregos, né, cravos, ou seja, demonstrando que aquela ossada, aquele indivíduo teria sido morto por crucificação. Logo, esse cara é Jesus. Logo, o evangelho mente, dizendo que Jesus ressuscitou. Então, quando esses caras... Aí, muita gente dentro da igreja, muitos teólogos, acreditam na arqueologia. Sem base nenhuma, sem fundamento nenhum. Quantas pessoas moravam, viveram na Palestina do primeiro século com o nome Yeshua? Quantas, hein? Centenas? Milhares? Assim como muitos tinham o nome de Judá, Hilda, Shimon, Simão. Aí os caras, quantas milhares de pessoas foram crucificadas nas perseguições do primeiro século por causa da fé em Jesus? Milhares. Milhares, tanto em Roma quanto na Palestina. Então, veja, os caras preferem ficar com a descoberta recente. Descobrir a roda. Agora eu vou ficar com a arqueologia. A arqueologia pode descobrir o que quer que seja. Não, jamais vou deixar de crer na Bíblia para ficar crendo em arqueólogos, supostas declarações, supostos achados arqueológicos, né? Que há muita, a verdade é que existe muita manipulação nesses achados arqueológicos, se você quer saber. Né? Eu vou ficar com a Bíblia, não vou ficar com esses caras jamais. Os caras mentem muito na tentativa de desconstruir, de acabar com as narrativas religiosas. Eles odeiam a religião, eles odeiam a fé em Jesus. Né? E diz mais aqui o último parágrafo. A doutrina da inerrância é derivada mais da própria natureza da Bíblia do que de um mero exame dos seus fenômenos. Se alguém crê que a Escritura é a palavra de Deus, não pode deixar de crer que ela seja inerrante. Deus soprou as palavras que foram escritas e Deus não pode mentir. A Escritura não falha porque Deus não pode mentir. Consequentemente, a inerrância é a qualidade que se espera da Escritura inspirada. O critério que insiste em haver erros na Bíblia, em algumas passagens difíceis, parece ter outorgado para si mesmo a infalibilidade que negou as Escrituras. Um padrão possível de erros não oferece nenhuma medida segura da verdade e do erro. O resultado de negar a inerrância é a perda de uma Bíblia fidedigna. Se for admitida a existência de algum erro nas Sagradas Escrituras, estaremos alijando a verdade ou a veracidade divina, fazendo a certeza desaparecer. Quando o indivíduo diz que a Bíblia não é inerrante, que ela contém erros, somente alguns trechos seriam verdadeiros. Quando ele diz que toda a Sagrada Escritura não é inspirada, o que ele está dizendo? Está dizendo que ela não é digna de aceitação. Eu só vou aceitar aquilo que eu acho que é verdadeiro. Porque eu entendo que as Escrituras Sagradas nem tudo é fidedigno, nem tudo é inerrante. E aí, queridos, você abre margem para a atuação de Satanás, colocando toda sorte de heresias, de dúvidas, de ceticismo
no coração do homem, que por natureza já é um coração cético, né? Então, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente continua com esse assunto sobre inerrância bíblica. Deus abençoe, dê o seu like aí, faça seu comentário se você chegou até aqui, até o final. E seja o nosso apoiador. Deus abençoe, rique e abundantemente. Até a próxima.